Diz ao pessoa ao teu lado, Deus é bom. E agora para o outro lado, em todo o tempo, Deus é bom. Aleluia. Eu tenho estado com esta frase, a bondade de Deus, a ecoar no meu espírito. Como Deus é bom. Às vezes nós dizemos isso de uma forma tão banal, tão corriqueiro. Deus é bom, a bondade de Deus. Mas eu acredito que essa revelação ainda tem que entrar no nosso coração. Então vamos ficar em pé e vamos orar e pedir ajuda do Espírito Santo para Ele revelar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Fecha os teus olhos e levanta as tuas mãos e diz: Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque nós podemos adorar o Teu nome e podemos ser expostos à Tua bondade. Espírito Santo, hoje de manhã eu peço que Tu falas conosco e revelas a Tua bondade. Que o nosso entendimento pode ser transformado pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Põe-te para os vossos lugares. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos esta expressão, a bondade de Deus. Deus é bom. Hoje de manhã eu estava nas minhas leituras bíblicas e eu estava a ler Salmos. E só fiquei admirado com isso, era só num salmo, um salmo com 25 versículos, todos os versículos diz, porque a bondade de Deus dura para sempre. E é incrível, só num capítulo, 25 vezes, a bondade de Deus dura para sempre. É algo que Deus realmente quer que nós entendamos, que a sua bondade é algo que dura para sempre. É algo que é real, que é algo que é visível, algo que é uma realidade. Mas depois, muitas vezes, nós perguntamos, mas como é que Deus pode ser bom quando há tanta maldade? Como é que Deus pode ser bom quando há tanta dificuldade? Como é que Deus pode ser bom se acontece uma crise à minha vida? E muitas vezes eu e a Silvia, nós temos a oportunidade de aconselhar pessoas que estão a passar por crises difíceis. Mesmo esta viagem foi momentos em que nós tivemos a oportunidade de dar conselhos, de orar com familiares que estão a passar por momentos difíceis, de crise, em que tudo está a desabar na sua vida. E nós podemos perguntar, mas se Deus é bom, por que é que isto acontece? Por que é que Ele permite que isto acontece? E realmente eu faço essa pergunta, realmente, Deus, se Tu és bom, porquê? Porquê que isto está a acontecer? Porquê que Tu permites que isto aconteça na minha vida? Porquê que permites que esta maldade aconteça na minha vida? E hoje, pela graça do Espírito Santo, vamos entender um pouco mais acerca da bondade de Deus, porque este tema da bondade de Deus é um tema enorme. Nós podemos passar o ano todo, todos os domingos, todos os grupos de vida, somente a falar acerca da bondade de Deus. E ia ser curto, porque este tema realmente é um tema que vai desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia, fala acerca da bondade de Deus. Muitas vezes, quando nós passamos por crises, por dificuldades, nós pomos em questão se Deus realmente é bom. Não sei se isso acontece convosco. Acontece? Acontece com todos nós, porque estamos no meio da tempestade e nós dizemos, Deus, se Tu realmente és bom, porquê é que estou aqui? Porquê é que estou a sofrer? Porquê é que estou doente? Porquê é que há dificuldade? Porquê é que os meus familiares estão a sofrer? Se Tu és bom, porquê é que acontece tanta crise no mundo? Somente por causa da crise não significa que anula a bondade de Deus. Somente porque há dificuldade, que há doença, não significa que Deus não é bom. Há doença, há maldade, mas mesmo assim Deus mantém-se bom. Amém? Amém? Então vamos entrar neste tema com um pouco mais de profundidade. Quando nós
Há um grande autor, o T.W. Tozer, que ele diz assim, que a primeira coisa que entra na nossa mente quando nós pensamos acerca de Deus é o que mais diz acerca de nós mesmos. Pensa nisso um pouco. Quando tu pensas acerca de Deus, o que é que entra no teu pensamento quando pensas acerca de Deus? Isso vai revelar exatamente quem tu és, o que é o mais íntimo do teu ser. E quando nós estamos a falar acerca da bondade de Deus, algo tem que ser transformado no nosso entendimento de quem Deus é, para que nós podemos entender e receber essa revelação da bondade de Deus. A bondade de Deus vai transformar como nós vemos o mundo à nossa volta. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós vemos somente destruição à nossa volta. Mas quando nós temos a bondade de Deus como a realidade da nossa vida, nós podemos estar no meio da tempestade e a nossa visão não ser de acordo com as circunstâncias críticas à nossa volta. Salmos 34, 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Isto aqui não está a dizer aprendei e vede que o Senhor é bom. Não está a dizer estudai e vede. Está a dizer provai e vede. Então está aqui a dizer que há uma situação, há uma realidade que nós temos que provar. É tal como nós estamos a comer algo e algo nós provamos e aquilo entra no nosso ser e transforma. Quando nós provamos a bondade de Deus, nós vamos ver a bondade de Deus. É muito diferente provar de que aprender. Aprender, nós podemos agarrar em livros, até na Bíblia, e estudar todos os versículos que são imensos, que referem à bondade de Deus. Nós podemos estudar autores que falam acerca da bondade de Deus. Podemos estudar a fundo o que é a bondade de Deus. Como é que isso se reflete na vida de A, B, C ou D? Homens tremendos na Bíblia que entenderam a bondade de Deus, mas a bondade de Deus não é algo que é ensinado. É algo que é provado. Se tu estás a passar por um momento de crise, se a tua família está a passar por um momento de dificuldade, a única forma em que tu podes transmitir a bondade de Deus é quando aquelas pessoas, quando tu provas, saboreias a bondade de Deus. Quando essa bondade de Deus é uma realidade para ti, isso vai transformar a forma que tu vês a situação em que tu estás inserido. A bondade de Deus vai além da nossa compreensão lógica. Para experimentarmos a bondade de Deus, nós precisamos de estar no meio de uma situação difícil. A bondade de Deus, quando nós estamos no meio da situação fácil, a bondade de Deus talvez não é tão manifesta. Mas quando nós estamos no meio de uma situação difícil e nós deixamos de ver o que é fácil à nossa volta, nós não conseguimos ver a saída, nós vamos conseguir ver com mais facilidade a bondade de Deus. Experimentar a bondade de Deus é a chave para compreender a bondade de Deus. Muitas vezes nós vamos querer perceber com o nosso entendimento racional que Deus é bom. Nós vamos tentar perceber, ok, se Deus, tu és bom, então estas situações vão funcionar desta forma ou aquela forma. Tu és bom porque tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu fazes aquilo outro. E tentamos racionalizar a bondade de Deus. Mas a forma em que a chave para compreender a bondade de Deus é quando nós começamos a saborear, provar, experimentar a bondade de Deus. A experimentar como Deus é bom. Muitas vezes nós vemos obras acontecer neste mundo e pensamos que Deus é o culpado dessas obras. Vemos dificuldades, vemos doenças, vemos crise, fome, vemos pessoas a sofrerem e dizemos: porquê que Deus, tu permites que isto aconteça se tu és bom?
Isso é uma pergunta que paira no ar. Se Deus, tu és bom, por que permites a guerra? Por que permites a violência? As situações de abandono? Por que tu permites essas situações acontecerem? Quando Deus criou os céus e a terra, criou o mundo, Ele deu livre-arbítrio, que é a maior prenda que Ele podia dar, a maior demonstração do seu amor que Ele podia dar à humanidade foi o livre-arbítrio. E dizer, ok, eu criei o mundo desta forma perfeita, mas agora vocês têm a escolha de como é que vocês querem viver neste mundo. Se querem viver de forma A, B, C ou D, se querem reconhecer o meu plano perfeito, se querem que eu ajude neste desenvolvimento, nesta gestão, neste governo deste mundo ou não. E nós sabemos que desde o início, o homem e a mulher tiveram comunhão com Deus e Deus abençoou a gestão deste mundo. Mas rapidamente, homem e mulher caíram em tentação, dando a gestão do mundo, o governo do mundo, não a Deus, mas ao diabo. E por isso que nós vemos tanta influência diabólica, influência do mal neste mundo. É que nós sabemos em João, fala acerca disso, João 10:10, o ladrão, que esta expressão ladrão é uma outra expressão para o diabo, ou Satanás, não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu, Jesus aqui a falar, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então vimos que há duas formas de gerir ou viver neste mundo, ou governar sobre este mundo. Há duas forças que governam neste mundo. A força do diabo, que vem para roubar, matar ou destruir. Nós vimos que toda influência negativa, toda influência da doença, toda influência da morte, de injustiças sociais, é influência do diabo. É a forma em que o governo deste mundo, das circunstâncias deste mundo, não está a ser governado pela bondade de Deus, está a ser governado pela maldade do diabo. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, quando nós dizemos, ok, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti, nós estamos a convidar o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, o bom Pai, que a bondade de Deus se manifesta no governo desta situação em que nós estamos a viver. Deus criou todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele não governa sobre todas as coisas porque deu o livre-arbítrio à humanidade para governar, para gerir. Isso é algo confuso para nós, porque se Deus é bom, por que Ele não intervém nestas situações? Porque Ele ia estar contrário à melhor prenda que Ele deu. A maior confiança que Ele deu, que foi de escolha à humanidade. Então, quando nós dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que nós chamamos a oração Pai Nosso, nós estamos a convidar Jesus para governar novamente nesta terra. Então, a bondade de Deus é manifesta quando nós trazemos o governo de Deus para cada situação. Amém? Se Deus é bom em todo o tempo, nós temos que trazer essa manifestação, essa demonstração da sua bondade à terra. Essa confiança, essa parceria que nós temos com Deus é de trazer o seu governo para esta terra, a manifestação da sua bondade. Pois quando nós dizemos, venha o teu reino, não é somente uma oração bonita. Nós estamos a dizer, manifesta a tua bondade neste cenário de maldade. Neste cenário que o diabo tem estado a governar com dificuldade, com violência, com doença, manifesta a tua bondade neste meio. Quando a bondade de Deus se manifesta, há transformação. Amém? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é a bondade de Deus.
A vida abundante é a manifestação da bondade de Deus. Mas vem quando há o governo de Deus em cada situação. 1 João 3,8 diz: quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Esta expressão aqui, pecado, nós muitas vezes dizemos é um erro. Mas pecado na Bíblia significa desviado do marco, desviado do objetivo. Estamos com uma seta que tem o seu objetivo desviado e não acerta no alvo. O alvo é o plano perfeito de Deus para a criação. De ter o seu governo, o seu reino manifesto em cada esfera de influência. E está aqui a dizer que o diabo pecou desde o início. Então desviou do marco de ter Jesus, de Deus como o rei de toda a criação. Desde o início está a pecar. E leva toda a humanidade nesse caminho de pecado. Mas depois o que é que diz aqui a seguir? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para trazer salvação. Salvação do quê? Do caminho desviado da humanidade. A humanidade desviou o caminho por causa do pecado. Por causa da influência do diabo na humanidade, desviou do alvo que é ter Deus como o governador, como o rei de toda a humanidade. Nós somos portadores da bondade de Deus. Diz à pessoa ao teu lado: tu és um portador da bondade de Deus. Portador da bondade de Deus. Jesus disse quando ele estava aqui na terra que maiores obras vos farão. Maiores do que Jesus. Nós fazemos maiores obras que Jesus. Porquê? Porque nós somos portadores da bondade de Deus. Cada sítio onde tu vais, cada tempestade em que tu estás inserido, cada situação de violência que tu estás a testemunhar, tu és um portador da bondade de Deus. Da realidade celestial habita dentro de ti. A verdade de Deus que Ele é um bom Pai, que Ele é bom em cada momento. Essa realidade habita dentro de ti. Tu és um portador dessa esperança, dessa bondade, dessa alegria, dessa paz, como nós podemos dizer, desse amor de Deus. Tudo isso é manifestações da bondade de Deus. Agora, a bondade de Deus é algo que vem quando nós temos uma mente transformada. Nós não conseguimos experimentar nem viver na bondade de Deus se nossa mente ainda está conformada com este mundo. Por isso diz em Romanos 12:1 que não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou em outras palavras, que saboreeis, que entre em vós qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em outras palavras, a vossa mente vai ser transformada para experimentares, para viveres, para saboreares a bondade de Deus na vossa vida. Então, a transformação do nosso entendimento é aquilo que determina se nós vamos viver na bondade de Deus. A bondade de Deus é sempre existente. Deus é bom em cada momento. Mas a vivência dessa bondade, se tu vais viver nessa realidade da bondade de Deus, isso só vem quando a tua mente é transformada. Quando tu permites que a tua mente seja moldada, seja transformada. Essa palavra transformação é a mesma palavra que é usada para a transformação que ocorre numa pessoa quando encontra Deus. É o arrependimento, a mudança da vida, aquela metamorfose de nossa vida. A palavra grega é metanoia, que é a transformação de uma forma, de uma realidade para outra. Quando nós permitimos que o nosso entendimento seja transformado totalmente, que uma realidade morre e outra realidade nasce em nós, nós vamos viver na esfera do entendimento da bondade de Deus.
Mas isso requer que nós permitamos que a transformação aconteça no nosso entendimento. Nós não vamos viver nessa transformação, nessa bondade de Deus, se a nossa mente não é renovada. A mente renovada como é que nós podemos dizer? Como é que eu sei se a minha mente é renovada? A tua mente é renovada, a minha mente é renovada quando eu vejo algo que é ilógico e torna lógico. Nós olhamos para uma situação que há uma doença em que não é lógico uma pessoa deixar de ser doente de um momento para o outro. Não é lógico uma pessoa que passa a vida a sofrer por uma doença, de um momento para o outro é transformado, que deixa de ser doente. Não é lógico isso. Mas quando a nossa mente é transformada pela bondade de Deus, que é lógico para Deus curar uma doença, porque Ele é bom, porque Ele quer uma vida abundante sobre cada pessoa, porque o seu poder é superior ao poder da morte e da doença. Essa transformação ocorre no nosso entendimento e nós começamos a pensar, realmente, aquilo que não é lógico para uma pessoa, de pensar que a doença pode deixar de existir e uma pessoa é curada, começa a ser lógico. Começa a dizer, ok, realmente é lógico. Quando a nossa mente é transformada, nós começamos a perceber que, ok, talvez essa realidade que eu estou a viver não é a vontade de Deus. Essa morte que eu estou a sofrer, essa crise que eu estou a passar, não é a vontade de Deus. E aquilo que nós achamos que é lógico passar, situações na nossa vida que é lógico que estamos a sofrer, começamos a dizer, ok, talvez não é lógico. E começa a nascer algo em nós que isso é chamado fé. Fé para acreditar que Deus realmente pode curar uma doença, porque não é de sua vontade haver essa doença. E nós começamos a acreditar que é possível. E algo que nós pensávamos que era lógico, de estar debaixo da influência daquela doença, estou a usar exemplo de doença, obrigado, exemplo de doença porque é o exemplo talvez mais fácil, mas pode ser refletido em cada situação negativa de morte, destruição e roubo na nossa vida. Mas cada situação dessas, nós podemos estar debaixo dessa realidade e estar conformado a essa realidade, ou nós podemos ser transformado no nosso entendimento e começamos a experimentar a bondade de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Mas isso só vem quando nós começamos a dizer, ok, realmente o que eu estou a viver como um filho de Deus, como um filho amado de Deus, não é lógico. Como é que nós sabemos se não é lógico, se é lógico ou não é lógico? É só pensar. O que está a acontecer? Qual é a realidade celestial? O que está no céu? No céu, nós vivemos na Bíblia que não há choro, não há doença, não há qualquer coisa negativa que nós passamos aqui na terra. Por isso que quando nós oramos, Deus, venha ao teu reino, seja feito aqui na terra como é no céu, nós temos que dizer, ok, que o que está no céu, que não é igual a que está na terra, que significa que a realidade da terra não é lógica, não é lógico, essa realidade não é aceitável para a realidade celestial. E temos que dizer o governo de Deus para cada situação. Somos portadores da bondade de Deus. Mas esse portador é alguém que transfere uma realidade para outra. Não é alguém que é isso, mas é quase um canal para que uma realidade passe para outra. E isso é que nós somos portadores da bondade de Deus. Em cada situação, nós podemos ter aquela escolha de dizer, ok, eu vou me conformar com este mundo ou vou me transformar no meu entendimento para experimentar a bondade de Deus. Então, a experimentação, ou o experimentar, ou saborear, ou receber a bondade de Deus na tua vida, tem tudo a ver com a transformação do teu entendimento. Se aquilo que tu estás a passar é lógico,
tu vais continuar a passar por isso. Se aceitas a realidade terrena sobre a tua vida, vais continuar a passar por isso. A transformação do teu entendimento vai libertar a bondade de Deus na tua vida. Então, como é que nós podemos viver nesta bondade de Deus? Nesta realidade da bondade de Deus? É quando nós abraçamos o facto que nós não entendemos tudo. Que há certas coisas que nós não conseguimos responder. Há mistérios neste mundo. Os mistérios que pertencem ao Senhor. E quando nós começamos a confiar nele. Há certas coisas na tua vida que nunca vais ter resposta. Nunca vais receber uma orientação clara. Nunca vais dizer, nunca vai ser assim, isto é... Não vais perceber isso. Há mistérios neste mundo. E nós temos que, para estar a viver nesta bondade de Deus, nós temos que aceitar isso. Que nós não somos Deus. Tu não és Deus. Tu não vais entender Deus. Deus é omnisciente, omnipresente. Ele é omnipotente. Ele sabe tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é muito maior, muito mais inteligente, muito mais conhecedor que tu és, que eu sou. De que nós todos em conjunto. Ele é soberano a isso tudo. E nós temos que aceitar que há certas coisas na nossa vida que nunca vamos ter resposta. E mesmo assim, confiar na bondade de Deus. Só assim, essa é uma das formas que nós vivemos na bondade de Deus. É quando nós abraçamos o mistério. Que não é... Há coisas que nós não vamos conseguir responder. Mas temos que dizer, Deus, ok, mesmo não respondendo, mesmo não tendo respostas, mesmo a nossa visão parece que é injusto, nós temos que dizer, Deus, eu confio em Ti. Deus, eu confio em Ti. Em Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, há certas coisas que Deus tem como mistérios. Há outras coisas que Ele revela-nos, para nós podermos seguir a sua lei. Mas outras coisas que Ele não revela. É que nós vamos precisar de estar em paz com isso. A confiar que Ele é soberano, que Ele é bom em cada momento. Amém? Precisamos de confiar em Deus no meio da tempestade. No meio da situação em que nós estamos a passar, ou que os nossos familiares estão a passar, precisamos de confiar em Deus. Precisamos de confiar na sua bondade, na sua soberania. Em Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o nosso próprio entendimento desvia-nos do caminho certo. Mas temos que confiar no Senhor com todo o nosso coração. Quando nós confiamos no Senhor no meio de cada situação da nossa vida, nós vamos começar a experimentar a bondade de Deus. E talvez, quando tu estás lá, não vais conseguir realmente ver, mas depois de pensar aquilo que passou, consegues identificar, uau, Deus guardou a minha vida. Deus guardou a minha família. Uau, Tu és bom, Senhor. Talvez no meio da tempestade vai ser difícil reconhecer a obra do Senhor, mas depois tu vais conseguir dizer, uau, Tu és bom. Quando nós confiamos no Senhor e não no nosso próprio entendimento, vamos começar a viver nesta bondade de Deus. E em último, nós precisamos de acreditar que o plano do Senhor é perfeito. É perfeito. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito em cada situação. Cada situação, o plano de Deus é perfeito. Mas se eu fizer assim? Se eu fizer assado? Mas e se o plano for mudado? O plano de Deus é perfeito. O plano, que se nós seguimos o plano de Deus na nossa vida, nós vamos estar a viver na bondade de Deus. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas que tu estás a passar, contribui pelo bem. Todas as coisas, nós podemos confiar no plano de Deus. Nós podemos confiar a nossa vida, o nosso futuro, os nossos filhos. Podemos confiar a nossa esposa, ao nosso esposo. Nós podemos confiar porque o plano de Deus é perfeito em cada momento. Quando nós vemos que todas as coisas contribuem pelo bem, nós podemos facilmente dizer, ok, as coisas boas contribuem pelo bem. Mas não diz aqui, somente as coisas boas contribuem pelo bem. Diz todas as coisas. Mesmo as coisas difíceis, mesmo as coisas negativas, mesmo as dificuldades que nós estamos a passar, tudo contribui pelo bem. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Temos que nos firmar nas promessas de Deus. Quando há uma dificuldade, há uma tempestade na nossa vida, nós temos que nos ancorar às promessas de Deus. E que Ele seja uma âncora para a nossa alma, a fé e a esperança que nós temos em Deus. Como é que nós sabemos isso? É quando nós começamos a ler mais e mais a palavra de Deus. Nós começamos a ver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós agarramos naquilo como a realidade da nossa vida, aquilo vai ser uma âncora no meio da tempestade. Muitas vezes nós queremos Deus como quase uma máquina de vendas, em que nós colocamos lá uma oração, uma moeda, e sai uma benção, sai um milagre. E nós colocamos lá mais orações e queremos mais milagres. Mas temos que confiar no processo de Deus. Às vezes o processo não é instantâneo. Às vezes há um caminhar. Há um provar. Há um experimentar a bondade de Deus. Nas coisas simples, nas coisas complicadas, no dia a dia. Mas quando nós experimentamos, quando nós vivemos, quando temos esse relacionamento com o poderoso Deus, nós vamos conseguir identificar que realmente Deus é bom em cada momento. Deus não é aquela máquina de vendas. Deus é um pai amoroso, um amigo perto, alguém que quer estar em relacionamento diário contigo, em que Deus quer estar próximo para que a sua realidade transforme a nossa vida, para que nós começamos a pensar realmente, Deus, Tu és bom em cada momento. Começamos a identificar a sua bondade, começamos a viver nessa experiência de que Ele é bom. Ele convida-nos diariamente para este relacionamento. Ele convida-nos, quando nós estamos em cada situação, para estarmos em relacionamento com Ele. És Espírito Santo, o que é que tu estás a querer falar? Deus, qual é a tua direção? Estar continuamente em relacionamento, a partilhar vida, não é somente a debitar informação para Deus, mas também receber a sua orientação. Constantemente em relacionamento com Deus, vai manifestar essa realidade da bondade de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós dizemos que a esperança, a nossa esperança é estar com o Senhor. E realmente é uma boa esperança de estar junto com Ele. Mas a maior esperança para este mundo é de encontrar com Jesus. É ter uma revelação da bondade de Deus em cada momento. É que cada um de nós sejamos portadores dessa bondade de Deus. É quase como viver a pensar em estar com Deus, mas a construir para estar aqui eternamente nesta terra. É trazer essa bondade de Deus, mas nosso anseio estar com Ele. É aquele canal, aquele portador da bondade de Deus. A esperança deste mundo é a manifestação da bondade de Deus através das nossas vidas. Através de cada vida, cada filho de Deus, manifestar a bondade de Deus. Por isso que é chamado de boas novas. Por isso que o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz salvação a este mundo, é chamada as boas novas.
A bondade de Deus manifesta em palavras, em vida, em exemplos. São as boas novas da salvação, que é a esperança deste mundo. As boas novas, que é o teu exemplo de vida, o teu testemunho de vida, em que em cada situação Deus é glorificado, em cada situação Deus é visto através da tua vivência, da tua fé, da bondade de Deus na tua vida. Amém? Todos nós precisamos desta bondade de Deus. E este mundo precisa de ver que Deus é bom. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Ao nós pensarmos na bondade de Deus, nós temos a escolha de dizer, ok, Deus, eu realmente convido para ser o Senhor da minha vida. Eu realmente convido para governar sobre a minha vida, em cada aspecto. Para cada aspecto. Trazer o teu reino, o teu governo para cada aspecto da minha vida. Então hoje, quando nós estamos a terminar esta reunião, eu convido para entrar neste relacionamento com o bom Pai, com Deus da bondade. Que tu realmente consigas dizer, ok, Deus, eu aceito o teu senhorio sobre a minha vida. Eu aceito que tu és o Senhor sobre a minha vida. Eu convido para transformares o meu entendimento. Eu convido para transformar tudo que eu sou com a tua bondade. Eu convido para transformar tudo que eu estou a passar pela tua bondade. Para que eu seja um portador dessa bondade. Talvez tu tenhas estado a questionar, como muitos questionam, se Deus, tu és bom, por que isto está a acontecer? Por que há tanta maldade? Primeiro, larga a tua confiança nas mãos de Deus. Diz, Deus, eu confio no teu plano, que o teu plano é perfeito. Eu confio que tu és bom em cada momento. E entrega o teu coração para Ele para ser transformado. Que o teu entendimento, que a tua visão seja transformada. Que tu podes experimentar e ver que Deus é bom. Talvez estás a passar por momentos de grande dificuldade. Deus quer que tu provas que Ele é bom. Deus quer que tu vês algo diferente por causa da sua bondade. Que é possível haver um milagre. É possível a transformação. É possível a mudança. Aleluia. Quando nós oramos para que a bondade de Deus seja manifesta, trazendo libertação, cura e transformação, trazendo milagres ou manifestação da bondade de Deus em situações em que têm sido governados até então pelas obras do diabo, que vem para roubar, matar e destruir. A razão que nós oramos é para que a bondade de Deus seja manifesta em cada situação. Porque nós acreditamos que Deus é bom. Em cada momento Ele é bom. E Ele quer trazer vida e vida em abundância. Porque Ele é bom. Que Ele deseja abençoar os seus filhos.